Instituto de Cultura Espírita do Brasil, ICEB. Nós estamos dando início a mais um encontro fraterno de estudos aprofundados do Espiritismo, porque foi com esse objetivo que o nosso querido Deolindo Amorim concebeu e efetivamente fundou o Instituto de Cultura Espírita do Brasil, que tem também em Jorge Andréa o seu presidente de honra, além de nós todos agora estarmos juntos celebrando todos os nossos demais cofundadores e todos os expositores que trouxeram o ICEB até aqui. Vamos, então, agradecer por isso e por tudo ao nosso Mestre Jesus, dirigindo nossos pequenos corações ao teu, Mestre querido, de onde nunca cessaram de jorrar bênçãos, flocos de luz, orientações, resiliência, fortalecimento, instruções e intuições por sobre nossas mentes, nossos corações e nossos caminhos. Graças te damos, ó Mestre, por aqui estarmos na condição em que estamos, rogando-te bênçãos por sobre todos os nossos irmãos que atravessam duras provas e expiações no planeta que tão amorosamente diriges. Neste instante, agradecendo as bênçãos de sempre por sobre o nosso Instituto, nós te rogamos ainda, Mestre querido, bênçãos por sobre o nosso querido irmão, amigo, companheiro Charles Kempf, que vem mais uma vez nos trazer preciosas informações em suas pesquisas sobre a vida, a obra, todo o contexto de nosso querido Rivail Kardec. A tua paz, Mestre, a tua luz, façam-se agora por sobre todos nós. Que assim seja, sob o olhar de nosso Pai. Então, dando prosseguimento ao nosso estudo, nós recebemos mais uma vez, para a nossa alegria, a alegria de todo o ICEB, Charles Kempf, que é nosso expositor de hoje, engenheiro formado na École Nationale Supérieure des Mines de Paris, está aposentado, é espírita desde 1986, trabalhador no movimento espírita francês desde 1991 e internacional desde 1994. Dirige o Centre d'études spirites Léon Denis, em Mulhouse, na França, desde a sua fundação em 1997. Foi membro do Comitê de Organização do 4º Congresso Espírita Mundial em Paris, em 2004. Foi membro da Comissão Executiva do Conselho Espírita Internacional de 2004 a 2016. Secretário-geral do Conselho Espírita Internacional de 2012 a 2016 e responsável pela coordenadoria da Europa do Conselho Espírita Internacional de 2007 a 2018. Membro do Movimento Espírita Francófono desde 2014, membro do Comitê de Redação da Revue Espírita, membro do Grupo de Trabalho da Enciclopédia Espírita, ex-presidente da Federação Espírita Francesa de 2018 a 2022, pesquisador sobre a história do Espiritismo e Allan Kardec. Estamos todos ansiosos, Charles, todos nós e os nossos queridos companheiros que têm registrado um apreço, uma admiração e uma gratidão pela sua imensa colaboração nessas pesquisas. Então, muito obrigada outra vez, somos todos ouvidos. Charles. Bom dia, Nádia. Muito obrigado pelo convite, muito obrigado pela oportunidade do Instituto de Cultura Espírita do Brasil, né, para compartilhar esses pensamentos, essas reflexões, né, esses documentos, esses achados sobre o nosso querido codificador, né?
e analisando também, né, o contexto, né, no qual, como que ele foi preparado, né, para essa missão que ele ia cumprir, como adotando o pseudônimo Allan Kardec a partir de 18 de abril, né, de 1857, e como tudo isso foi admiravelmente planejado pelo mundo espiritual, né, para que ele chegasse lá. Então, no mês passado, eu vou compartilhar os slides aqui. Deixa eu ver se né? Pronto. Eu acho que dá para ver, né? Uh, na, no mês passado, a gente tinha parado com esse slide aqui, né? Que foi um dos últimos slides que a gente mostrou no mês passado, que é a certidão de óbito do tio, né? Tio materno de Hippolyte Léon Denis Arrivai, né? Ele se chamava François Duhamel, né? Vocês devem se lembrar. E né, quando a gente estava procurando, né, quando que a mãe dele tinha falecido, né, procuramos todos os rivais lá no que a gente não sabia da data, né, a gente encontrou esse, né? E foi uma surpresa ver que na certidão de óbito, né, o François Duhamel faleceu em 21 de janeiro de 1855, ou seja, Kardec já tinha se encontrado, né, com a senhora Pleine Maison, já tinha começado, né, as observações e dele sobre o que ia depois, né, gerar a codificação espírita. Esse tio, né, como comentamos, né, não era uma pessoa assim muito séria, né, viciado no jogo, perdeu dinheiro, fez que arruinou a família, né, que o Rivai teve que vender o instituto lá, né, o Instituto Polimático, né, que ele vendeu para o seu Pitolet, né, e como a gente contou nas lives passadas, né. E assim mesmo, né, e também apesar do fato que esse apartamento no 8 Rue de Martyr, né, que já é um endereço que consta, né, como vê aqui sublinhado em amarelo, né, número 8 Rue de Martyr, eles ainda cuidavam, né, e albergavam esse tio, né, mostrando assim que Hippolyte e Amélie, né, dedicado à família, né, perdoando, né, o velhinho, né, pelas todas as besteiras que ele fez, né, todos e cuidando dele até na velhice, né? Pronto. E para dar prosseguimento, né, esses primeiros passos da codificação, né, o primeiro contato do Rivai com os fenômenos, eles estão narrados nas obras póstumas, certo? Essas obras póstumas que eu estou mostrando aqui, né, a capa da primeira edição, né, que foi compilada, né, e impressa pelo Pierre Gaëtan Lemarie, né, a Librairie Spirit, né, que funcionava naquela época, Rue Chabanais, e a edição é de outubro de 1889. Porque tem dois motivos para isso, né? 1889 foi o centenário da Revolução Francesa, né? Com a construção da Torre Eiffel e Exposição Universal em Paris e tudo mais, né? E foi também o segundo Congresso Espírita Internacional, né? Depois do primeiro que aconteceu em Barcelona no ano anterior, 1888, né? O segundo congresso aconteceu em Paris. Então, o Lemarie aproveitou, né, essa oportunidade para publicar essas obras póstumas, né? Que hoje a gente entende um pouco melhor, né, como que as coisas aconteceram, né? A Amélie guardava muitas coisas, né? Tinha muitos documentos guardados lá na Vila Ségur, né? E quando ela faleceu, né? O Lemarie, quer dizer, o testamento de Amélie foi que tudo fosse para a Sociedade pela continuação das obras de Allan Kardec, né?
Ela faleceu, então, em janeiro de 1883, né? Ou seja, alguns anos antes. E foi, então, ali que o Lemarie foi, com outros cidadãos, né, ver tudo que tinha naquela casa, né? Tudo que eles tinham herdado, né? Inclusive, foi ali que encontraram esse monte de documentos e de arquivos, né? Que, né, deveriam ter sido cuidadosamente guardados, né? Mas, segundo algumas denúncias, né, como a de Berthe Fropeau, por exemplo, né, que era uma grande amiga de Amélie, eles queimaram muita coisa lá, né? Por exemplo, todos Ah, os arquivos que Rivai guardou do colégio, do Instituto Rivai, né, os discursos e um monte desses arquivos, eles simplesmente fizeram um fogo lá e queimaram tudo, né? Agora, os arquivos, as notas, os papéis, os documentos de Kardec, esses sim eles guardaram, né? Guardaram e levaram então, né, para o endereço, né, que era da Livraria Espírita que vocês veem aqui, Rue Chabanais, né? Mudou duas, três vezes de endereço, né? Alguns anos depois passou para o 42 Rue Saint-Jacques em Paris. Então, Lemarie retinha realmente a integralidade dos arquivos de Kardec. E, olhando naqueles arquivos, ele encontrou vários documentos, né? Artigos que não foram publicados ainda, né? Quer dizer, foram publicados, alguns deles, já nas revistas espíritas, nos primeiros anos depois de Kardec, né? Quando você vê as obras póstumas, né? Tem duas partes. A primeira parte são os artigos que Kardec não tinha publicado. Inclusive, dentro daqueles artigos, tem um ou dois que são problemáticos, né? Por exemplo, aquele famoso da teoria da beleza, né? E isso sempre é um problema, né? Nas obras póstumas, se Kardec não tinha publicado aquele texto, porque aquele texto ainda não estava pronto, né? Ele ainda pensava revisar ou ele ainda pensava receber mais confirmações dos espíritos antes de publicá-los, né? Mas, bom, Allen-Marie veio, né? Ele foi o legatário universal de tudo isso, né? E a lei francesa permite, então, né, ele publicar esses artigos, né? E outros manuscritos que o codificador e a Amélie deixaram, né? E é na segunda parte das obras póstumas, né, que era um texto que Kardec tinha começado a preparar, né, para escrever um dia a história do Espiritismo, certo? Então, dentro daquela pasta que tinha esses documentos, né, foi que ele pegou as informações e publicou os textos que Kardec tinha começado a redigir, né? Mas, infelizmente, ele não terminou, né? Porque ele estava lá em 1869, né? Ainda no meio da mudança, né? Organizando a livraria na Rue de Lille, né? Que foi o primeiro endereço, para libertar o local Passage Sainte-Anne, né? Cujo aluguel vencia no dia que ele faleceu, né? 31 de março de 1869, né? Ele indo para a Vila Ségur, morar lá com a Amélie, e tudo que era livraria, revista espírita, ia para Rue de Lille, né? E ele, com certeza, né, o Hippolyte planejava terminar de escrever essa história, uma vez lá na Vila Ségur, né, com mais tempo, né, já não tendo mais aquela carga de atender as entregas para os distribuidores, os livreiros, né, os pedidos da revista, impressão, papel e tudo mais, né? Quer dizer, a espiritualidade considerou que a missão dele estava cumprida, né? E, né, mission accomplie, que a gente diz em francês, né? Chamaram ele de volta para o mundo espiritual. Agora, quando a gente analisa essa segunda parte, é realmente as fontes, né, de informações que vêm do próprio Kardec, que são as mais confiáveis que a gente tem até hoje, né? A gente vai ver vários exemplos disso, né? Agora, todos esses manuscritos que serviram para publicar as obras póstumas, né?
Imaginem quando eu soube que tinha assim, uns 2.000 documentos, né, lá na livraria Le Marie, né, foi em agosto de 2018, né, eu estava louco dizendo, pronto, agora que a gente vai encontrar esses manuscritos que foram utilizados para fazer as obras póstumas. Infelizmente, não estava lá, né? Só foi depois de um tempo, né, quando dentro dos 2.000 achei um, que é esse que eu cito aqui, né? Aquela comunicação de 22 de fevereiro de 1868, que tinha sido publicado na Gênese e do qual a gente encontrou o manuscrito original escrito da mão de Kardec, né? Então, foi o único manuscrito que a gente encontrou de tudo que foi publicado nas obras póstumas, né? O único que chegou até nós. E adivinham o quê? Né? Esse sim foi adulterado. Quer dizer, o que Le Marie publicou nas obras póstumas não é o que está escrito no manuscrito. E tem uma razão, vamos dizer assim, a gente entende, não é correto fazer isso, né? Quer dizer, publicar obras póstumas já é complicado, né? Tem que tomar muito cuidado, mas além do mais, depois mexer, né? Aí já é uma violação do direito moral, né? Não sei como era a lei na época, né? Hoje é a Convenção de Berna que rege isso, né? Mas com certeza na época também não tinha direito de alterar o texto de um autor e continuar dizendo que foi esse autor que escreveu, né? Porque isso é mentira, né? É o que é chamado violação do direito moral. E a razão é porque, né, acho que muitos de vocês acompanharam essa polêmica, né, que inclusive não tá, ainda continua de vez em quando, né, sobre a adulteração da Gênese, né? E, né, com aquela denúncia do Henri Sauce, né, que denunciou aquela infâmia, foi em 1884, 85, né, já depois da desencarnação de Amélie, ou seja, poucos anos antes de 1889, quando publicou a Gênese, né, e o Le Marie se defendendo e respondendo, né. Eu não quero aqui colocar lenha no fogo, né, mas tudo indica que vamos dizer assim, a probabilidade que tivesse tido a adulteração da Gênese, ela é fraca, mas fraca não significa nula, né? Alguém pode ter mexido, né? Por isso que, né, muitos elementos indicam que não foi mexido, mas a gente não consegue dizer com 100% de certeza que não foi, entenderam? É uma situação meio complexa, né? Tem as pessoas que são extremamente a favor, outros extremamente contra, né? Há uma certa polarização. Eu mantenho relações com ambos. Nossa posição aqui na França, nós queremos risco zero, né? De cometer uma infração, de publicar alguma coisa que foi adulterada, e essa razão faz que, mesmo com pouca probabilidade que foi, nós preferimos publicar as primeiras edições que a gente tem certeza que não foram mexidas. E, principalmente, né, esse outro elemento, né, essa comunicação de 22 de fevereiro, né, que fala da terceira, da quarta edição e tudo mais, né, claramente o Le Marie mexeu, trocou, né, para que o documento original de Kardec batesse com aquilo que ele avançava, entendeu? Isso não chega, vamos dizer assim, a invalidar o fato que não houve adulteração. Mas, assim mesmo, valida que, sim, o Le Marie, de vez em quando, mexia nos textos de Kardec antes de publicá-los. E isso não é correto, né? Quer dizer, a gente vê que, né, é um dos pontos, né, um dos fatos que alimenta um pouco essa dúvida. Ô, Charles, essa questão também movimenta aqui no Brasil, e você acabou de declarar que na França vocês preferem as primeiras edições de A Gênese Isso. feitas com Kardec. Não é que a gente prefere, a gente imprime essas. Aham. Porque essa sim, está lá na Biblioteca Nacional da França, entraram lá do vivo de Kardec. Não sei se tem a assinatura dele no livro, mas a gente tem, daquilo sim, com esse depósito legal, a gente tem certeza que ninguém mexeu, certo?
Agora, essas outras, né, por exemplo, a quinta edição, infelizmente, só entrou lá em 1872, ou seja, vários anos, né, 3 anos depois da desencarnação de Kardec. E O Céu e o Inferno, quarta edição, né, revisada, também só entrou lá, parece que foi final de junho ou início de julho de 1869, ou seja, 3 meses depois da desencarnação de Kardec. Logo, né, existe a possibilidade de alguém, nesse intervalo, mesmo curto, né, para o céu e o inferno, alguém ter mexido, entendeu? Embora as pesquisas muito bem feitas, né, do Carlos, do Adair Ribeiro, né, e baseado em outros documentos, né, por exemplo, o Inventário da Sociedade pela Continuação das Obras de Allan Kardec, já mencionava no estoque, né, a impressão da Gênese, né, que foi feita em 1868, né, da quinta edição, e também no estoque tem a impressão da quarta edição do Céu e Inferno, né, que data de fevereiro de 1869, ou seja, impressões dos livros revisados, né, que foram feitos do livro de Kardec, né? Só Você que está falando, desculpe, você está falando especificamente de que edição, de que livro? da quinta edição da Gênese e Sim, da quarta edição do Céu e o Inferno, certo? quer dizer, o pressuposto, por enquanto, enquanto você particularmente não descobre novas informações, a questão que se põe é aquilo que foi publicado por Kardec está no depósito na Biblioteca Nacional, tem uma força maior, É, porque tudo que foi publicado depois da desencarnação de Kardec e de Amélie pode ter sido alterado. exatamente, É essa a questão. exatamente, exatamente, né? As primeiras edições Kardec depositou enquanto vivo, né? Isso. E essas duas revisões foram depositadas lá na Biblioteca Nacional de França depois da desencarnação dele. E daí surge a possibilidade, nessa dúvida, alguém pode ter mexido. Eu muitas vezes dou até um exemplo, por exemplo, O Céu e o Inferno. Entre as 3 primeiras edições, que inclusive ninguém nunca encontrou a segunda e a terceira, todo mundo só existem, né, no mundo a primeira, né? Segunda e terceira provavelmente saiu como primeira, né? Uh, Tinha um prefácio escrito por Kardec, inclusive um prefácio, né, onde ele usa, por exemplo, a expressão o grande arquiteta, né, que é uma expressão maçônica para qualificar Deus, né? E isso é, né, escrito por Kardec, aquele que está lá na Biblioteca Nacional da França, consta isso, né? Consta o Já grande arquiteto. ele usa a expressão grande arquiteta para qualificar Deus, certo? E na quarta edição, esse prefácio foi removido, certo? Agora a pergunta é, quem decidiu remover o prefácio? Será que foi Kardec ou foram os seguidores? A gente não sabe, né? E só isso já é uma dúvida que existe, né? E a Gênese, embora agora, né, o Carlos conseguiu encontrar uma quinta edição datada de 1868 na biblioteca de Neuchâtel, aqui perto, certo? Existe um exemplar, é o único que foi encontrado no mundo até agora, da quinta edição da Gênese de 1868, né? Já a quinta edição da Gênese que eu tenho aqui, por exemplo, é de 1872 e foi publicado já pelo Lemarie, entendeu? Agora, tudo indica, né, pela existência dessa quinta edição de 1868 e pelo inventário que diz que no estoque tinha as 2.000 folhas de cada caderno do livro já impresso em 1868, mostra que
o livro já estava pronto, né? Só faltava dobrar as folhas, cortar, encadernar e vender, entendeu? E esse exemplar que foi encontrado em Neuchâtel provavelmente foi um exemplar tirado desse estoque que já tinha sido impresso em 1858 e provavelmente esses que o Le Marie imprimiu depois, né? Inclusive isso a gente demonstrou por uma análise tipográfica, né? Que Le Marie também usou as folhas daquele estoque que o próprio Kardec já tinha impresso. Agora, é possível que alguém tenha, por exemplo, porque o livro, né, tem cadernos, assim, tem uma folha. Eu não tenho os números agora de memória na cabeça, né? Mas é uma folha que dobrada faz um caderno de 32 ou 36 páginas, certo? Então você tem uns 10 desses cadernos, né? 10 folhas, que depois, fazendo a brochura, né? Como é que a gente chama? Encadernação? Amarrando junto, colocando uma capa, você compõe o livro, entendeu? Então, é possível que, embora seja pouco provável, né, que alguém tenha retirado uma das folhas que Kardec tinha impresso e substituído por outra folha feita com adulterações, entendeu? Ninguém consegue dizer que isso não foi. Embora continue dizendo que foi extremamente pouco provável, né, como o Carlos e o Adair demonstraram, né, porque a tipografia que Kardec tinha feito, né, uma vez impresso, ele mandou fazer os clichês, né, e as letras da tipografia, né, vamos dizer assim, foram reaproveitadas para fazer outros livros, inclusive, por exemplo, o Céu e o Inferno revisado, né, porque são exatamente as mesmas letras, né, os mesmos caracteres que ele usou entre os dois livros, né. Já depois desses 2.000 esgotarem, né, os que foram impressos depois foram impressos já pelo clichê e não mais pelos caracteres móveis, entendeu? Não sei se é um pouco técnico aqui, né? Não, não, mas E está ótimo isso. viu? E aí isso confirma também, né, o depoimento do Rouge, o depoimento do Delian, né, que explicam que não houve essa adulteração, porque esse processo, as folhas já estavam impressas, né, o primeiro lote, né, e que se tivesse aquele que queria fazer a adulteração, teria que ter feito aquelas 36 páginas com caracteres móveis, tudinho de novo do zero, entendeu? Ou seja, em 2 meses, né, entre final de março e final de junho, né, ou 3 meses do Céu e Inferno, talvez não tinha nem tempo materialmente para fazer tudo isso, né, e substituir uma folha. Por isso que eu concordo plenamente que a probabilidade que houve adulteração é extremamente baixa, né? Embora em alguns detalhes, como por exemplo a decisão de retirar esse prefácio, né, do Céu e Inferno, pode ter sido tomado, né, por Amélie ou pelo Delian, o pessoal lá da Sociedade pela Continuação das Obras de Allan Kardec, sem o assentimento do próprio Kardec, que já tinha, né, voltado para o pátria espiritual. Então, isso já constitui uma adulteração, né? Então, O seu feeling, ô Charla, com relação a quem tenha feito isso, se a Meli autorizou a retirada do prefácio, possivelmente por causa da expressão grande arquiteto, você acha o seu feeling recai sobre quem? olha, meu feeling, ele é mais, vamos dizer assim, elementar, né? Por exemplo, vou dizer, Céu e Inferno esgotou, morreu, todo mundo comprou o livro de Kardec. Puxa, não tem mais, tem que colocar de novo o livro no mercado para não faltar, entendeu? Aí quando foram lá ver, é bom que tem o estoque do livro. Epa, mas falta o prefácio, né? E agora, como é que a gente faz? Vamos imprimir o livro, editar o livro sem o prefácio. Pode ter sido uma decisão puramente de ordem prática, assim, naquela De correria da momento, última hora, de né? momento. Entendeu? Pode ser uma coisa dessa, né? Porque o prefácio é um caderno separado, né? Já não é de 36 páginas, né? É uma folha menor, Sim. né? Que talvez
não tinha mais da primeira edição e não tinha sido impresso, né? Por Kardec, né? Para fazer a revisão, né? Mas qual era a intenção dele? Talvez a intenção dele era revisar também, né, esse prefácio ou imprimi-lo do jeito que estava. E aí, na dúvida, a gente não sabe, né? A gente se abstenha. Você está Charles, entendendo? você, Eu não acho que seja uma intenção para. Não, porque isso é coisa de massa. Não penso que entraram nesse tipo de consideração, não. Do meu ponto de vista, não. Principalmente a Amélie, né? A não ser que Kardec próprio tenha dito: ops, fiz um erro aqui, falei do grande arquiteto, eu não devia ter feito isso, e a Amélie sabia, né? Podia ser uma razão dessa. Se for, aí ainda reduz o problema, entendeu? Mas na dúvida, a gente não sabe, né? ô Charles, você tem a edição de 1872 de A Gênese, não é? Sim, sim, tem. E tá lá na Kardecpédia. Essa é conhecida. Sim. Teve muitos, foram 2.000, entendeu? Então tem um monte por aí no mercado. Uhum. A que só tem um exemplar é a de 1868. sessenta e E oito que elas, está lá em Neuchâtel. e Neuchâtel. E ambas são totalmente idênticas, né? O pessoal verificou página por página, letra por letra, vírgula por vírgula, elas são idênticas. Sim. Só que o problema é que a Biblioteca de Neuchâtel ela recebeu esse livro quando uma instituição que o tinha, né, uma biblioteca, fechou e entregaram todos os livros que eles tinham para a Biblioteca de Neuchâtel. Então, a Biblioteca de Neuchâtel sabe que veio dessa outra biblioteca, mas não sabe de onde que originalmente aquela biblioteca conseguiu esse livro, né? Sim. E tem um outro elemento aqui ainda, confirmando, né, essa baixa probabilidade, né, que no livro Nem Céu nem o Inferno, eu acho que é esse, sim, existe QR Code, né, que dão acesso a alguns dos documentos do acervo Canuto Abreu, que ainda não estão no Ah, portal da Universidade Juiz de Fora. E daquele documento é uma carta que Kardec escreveu para um tradutor alemão, um tradutor que queria traduzir os livros de Kardec para o alemão, e Kardec diz: olha, é bom que você traduza primeiro a Gênese, mas aguarde um pouquinho, né, que daqui a pouco vou lhe enviar um exemplar da edição revisada, entendeu? E isso foi alguns dias, assim, 15 dias antes da data, né, de acho que é outubro, novembro, né, que consta do inventário da sociedade, né? Ou seja, provavelmente Kardec, com aquelas folhas, né, ele tinha eu não me lembro exatamente a conta, mas as 20 folhas, né, que compõem o livro completo, né, pega uma folha de cada um e manualmente dobra, né? Isso, as gráficas eles conseguiam fazer e costurava, né? Manualmente, né? Não tinha assim, não era tão mecanizado de grande sim. série, grande quantidades como hoje. Podia fazer um, dois, três exemplares, entendeu? E Kardec provavelmente mandou fazer um e enviou para esse tradutor em alemão. E se, por exemplo, ele morava na Suíça, que depois ele entregou esse livro para essa biblioteca, né? Se a gente conseguisse saber que esse livro tinha sido enviado por Kardec já ainda no final de 1868, aí muda completamente a história, entendeu? Aí isso é uma prova que aí vai de 95 para 99,99, entendeu? Que não foi adulterado. Ô, Charles, então, esse exemplar que está lá na biblioteca de Neuchâtel é em alemão? Não, não, é em Não, é em francês. francês. É em É francês, tá francês, bom. sim. Mas Kardec tinha enviado um exemplar para uma pessoa Sim, que para queria ele traduzir. traduzi-lo para alemão, né? E Sim. se for esse o exemplar aí, porque são poucos, né? Só tem um, só foi achado esse até o momento, entendeu? É o único de 1868 da Gênese, da quinta edição. É o único no mundo Qual foi, qual que foi foi o herói que encontrado até hoje. achou esse exemplar lá em Neuchâtel? Foi o Carlos. Ele não achou em Neuchâtel, ele acha, sabe, tem
banco de Assim, dados ele de pesquisou, livrarias, assim, pesquisou né? online. Tá, Como que, WorldCat, alguma coisa assim, tem um website isso. lá, e Aham, ali ele achou que tem, aí 3 vezes mandou para lá, pode mandar uma foto, será é isso mesmo? Vocês não erraram não? Não é 72? Não, não, aham, mandaram a foto, tudo, o pessoal foi lá, escaneou o livro todinho, né? E daquele exemplar, com data de 1868 na frente, né? E, ou seja, mas até agora só foi esse que foi encontrado no mundo, nenhum outro. Que nem o Céu e o Inferno, né? Tem primeira edição, tem quarta, e nunca ninguém encontrou uma segunda e terceira edição do Céu e o Inferno. isso. Charles, você já citou várias vezes o Carlos e umas 2 vezes o Adair. Pode dar o nome completo desses pesquisadores para fazermos justiça e também para os nossos Sim. O queridos Carlos é companheiros que estão nos conhecido, acompanhando, hein? Carlos Sete Bastos, tá vendo? Inclusive, daqui a pouco eu falo dele na apresentação. Ah, tá bem. Então você vai falar daqui a pouco, vai E falar do Adair também? Adair Ribeiro, né? E eles publicaram um artigo no Jornal de Estudos Espírita, né, do Alexandre Fontes da Fonseca, me parece, né, dando todos os detalhes da análise deles, né, e eu concordo plenamente com a análise dele, né. A única coisa é que mostra que é pouco provável, né, mas pouco provável, né, se a gente diz 95%, não é 100, entendeu? Sobra ainda 5% de chance que alguém pode ter mexido, né? E que, no caso, seria uma violação do direito moral do próprio codificador, risco que a gente não quer tomar nem a 5%. Você acaba de citar Alexandre como livreiro. Não, É, Alexandre Fonte da Fonseca, ele sim, coordena o Jornal de Estudos Espíritas. Eu vou avançar um pouquinho e depois eu volto atrás. Pronto, essa aqui, tá vendo? sim. Jornal dos Estudos Espíritas, né? Volume 7, 2019, né? Esse jornal ele é coordenado pelo Alexandre Fontes da Fonseca. É virtual, eu acho que não é impresso. E esse artigo que eu estou mostrando aqui à direita você tem o livro, né, do Carlos que eu acabei de mostrar, né, a capa dele. E nesse artigo que eu estou mostrando aqui, o Carlos escreve sobre as irmãs Baudin, quem foram esses médiuns, né, as primeiras médiuns que Kardec utilizou, né, que ajudaram Kardec a escrever o Livro dos Espíritos. Mas eles têm um outro publicado aí, em conjunto com o Adair Ribeiro e parece com uma terceira pessoa que o nome está me escapando agora, uma senhora, sobre esse caso específico da Gênese, né? E eu li o artigo, eu concordo, o raciocínio dele está certo, né? Mas não constitui uma prova, no nosso ver, 95% não é suficiente. Mas pode ser que um dia, né, a gente talvez encontre outro exemplar ou alguma coisa assim, aí a partir daí a gente tem certeza completa, né? Você procurando o Jornal de Estudos Espíritas na internet, você vai achar o jornal, né? Inclusive, já existe há vários anos, há mais de uma década, me parece, né? E são várias dezenas, né? Talvez tenha uma centena, né? De artigos extremamente, realmente com, vamos dizer assim, qualidade científica, né? São artigos extremamente bem escritos, com referências, seguindo normas, né, que são utilizadas nas publicações científicas no mundo inteiro, né? Só que esse é específico para estudos espíritas. Segue aquele padrão, né, mas no tema do espiritismo. Ok? Perfeito. Então foi isso, né? E esse de 22 de fevereiro, esse a gente tem, me parece que ele, não sei se ele está já no portal da Universidade de Juiz de Fora. Se não estiver, é só pedir, que esse aqui eu tenho fotos do original, né? Aí dá para comparar e tem transcrição, né?
Aí basta comparar a transcrição do original e o que Lemarie publicou no livro. Claramente, tem trechos comuns, inverteu a sequência de alguns parágrafos. Agora, algumas coisas, por exemplo, esse negócio de quarta, quinta edição da Gênesis e tudo, foi mexido. Não está conforme o original. Certo? Assim mesmo, né, para voltar às obras póstumas, quer dizer, a gente tem que colocar, né, aquelas duas ressalvas, né? Será que Kardec teria publicado aqueles artigos, por exemplo, esse da teoria da beleza? Ele não tinha, né? Naquela hora, ele tinha intenção, talvez, ainda de reler e de mudar a forma, né, para que desse menos problema, que realmente ele se baseia, né, no paradigma científico da época, né? E a ciência da época admitia que existia raças superiores e raças inferiores, né? O que hoje está completamente rejeitado, né? Mas na época o paradigma da ciência era esse. Então Kardec, ele usando, né, o paradigma da ciência da época nesse artigo, claro que hoje a gente não poderia de jeito nenhum escrever da mesma forma, né? E eu penso que Kardec, né, ou não recebeu a autorização dos espíritos para publicá-lo, né, ou então ainda pensava em fazer algumas melhorias naquele artigo antes de publicar. Mas hoje ele está aí na Gênese, né? Ok? Tá ótimo. Mas os outros artigos, inclusive esses que a gente vai citar a partir de agora, né, mostrando bem como foram os primeiros passos de Kardec, ali eu não tem. Esse aqui tinha alguma razão. A gente entende por que o Lemarie mexeu, embora não devia ter mexido. Mas a gente entende, né? Aquela polêmica ainda estava quente aqui na França, né? Agora, os outros artigos, né, são mais neutros, e ali, muito provavelmente, o Lemarie não mexeu. Tanto é que todos esses relatos, né, que o próprio Kardec descreve dos primeiros passos, todas as pesquisas que foram feitas, inclusive essas do Carlos nesse livro que eu estou mostrando, mostraram que o que está escrito aqui está certo, né? O que foi escrito pelos Sous tem erros, né? Pelos biógrafos, e o que foi escrito, né? Naquela história romanceada do Canuto Abreu também contém coisas que não correspondem com a realidade. Agora, isso que Kardec escreve aqui, nenhum fato, nenhum documento, nada nenhum documento, né, de fonte primária que foi encontrado contradiz essa versão que Kardec fez. Por isso que a gente considera que essa, sim, é bastante confiável. Né? Então ele nos conta, né, 1854. Se lembra, o falecimento do tio era janeiro de 1855. Então foi antes que o tio falecesse, né, lá na Rue de Martyrs, né, foi lá que ele o viu a primeira vez falar das mesas girantes, né? Eu vou passar um pouco rápido, né, porque isso é bem conhecido. Só vou sublinhar algumas partes interessantes, né? Encontrou o seu Fortier, né? O seu Fortier, a quem eu conhecia desde muito tempo, ou seja, Kardec, Rivai conhecia, não era Kardec lá ainda não, era Rivai, né? Conhecia o seu Fortier há muito tempo. Ele não diz, né? Mas provavelmente de algumas décadas, né? Vários anos ou talvez algumas décadas, né? Isso confirma, né, que Kardec tinha ligação, né, com os fenômenos do magnetismo e do somnambulismo, como ele mesmo diz, né? Porque o Fortier era um magnetizador conhecido, né? Que inclusive chegou a publicar artigos em revistas sobre o magnetismo dos anos 1840 a 1850, né? Enquanto que a verificação, né, feita pelo como é o nome dele, o Vanderlei, né, do autor dos Espíritas Clássicos, né, o Vanderlei, que trabalha lá também no CCDPE, ele olhou todas as revistas do magnetismo na França do período Rivai e não achou nenhuma menção do Rivai, menos uma, que a gente vai mostrar também um pouco à frente. Ou seja, Rivai conhecia, mas não participava de maneira ativa como participou esse senhor Fortier.
E esse senhor Fortier diz, tem uma nova singular propriedade que se acaba de descobrir do magnetismo. Ou seja, eles conversavam de magnetismo na hora que o Fortier disse isso a ele, né? Parece que já não somente as pessoas que se podem magnetizar, mas também as mesas, conseguindo-se que elas girem e caminhem à vontade, né? Aí o Rivai, ouvindo isso, né, reagiu, com efeito muito singular, mas a rigor isso não me parece radicalmente impossível, né? O fluido magnético, que é uma espécie de eletricidade, pode perfeitamente atuar sobre os corpos inertes e fazer que eles se movam, né? Ou seja, ele não via o fenômeno como impossível, né? Que a gente sabe, por exemplo, né, uma grande descarga elétrica, né, com um raio, por exemplo, que cai numa casa, né, pode destruir a chaminé, pode tocar fogo na casa, né? Quer dizer, tem uma ação física e mecânica na matéria, né? E é por isso que Kardec dizia, não, pode ser que realmente, né, magnetizando um objeto, ele também consegue ter uma atuação mecânica sobre ele, né? Mas ficou por isso, né, em 1854. E algum tempo depois, ainda no ano 1854, encontrou-se novamente com o Sr. Fortier. Aqui eu abro um pequeno parêntese, né? Kardec morava naquela época já no 8 Rue de Martyr. E o que foi descoberto recentemente é que no térreo, no prédio de frente, né, lá do 8 Rue de Martyr, né, que Kardec, para Rivai, para chegar no apartamento dele, tinha que passar o corredor, depois passar um pátio interno, e depois, no fundo, tinha um outro prédio onde subia, que o apartamento dele era segundo andar, lá atrás, do prédio de trás. E no prédio da frente, no térreo, funcionava uma farmácia, né, de um farmacêutico bem conhecido, que que também tinha contatos com magnetismo e, inclusive, tinha algumas reuniões ou conferências, né, dos magnetizadores naquele local da farmácia, né? Ou seja, Kardec todo dia passava, aliás, Kardec não, desculpe, sempre tenho que me corrigir, Rivai, né, e Amélie quase todo dia passavam na frente daquela farmácia, né, onde vinham bastante magnetizadores, né? Então, é outro elemento que faz que, né, ele encontrou o Fortier pelo menos duas vezes naquele ano de 1854. E aí, o Fortier, dessa segunda vez, disse a ele, não só se consegue que a mesa se mova, né, como também que fale. Interrogada, ela responde. E aí foi a reação do Rivai. Isto agora é outra história, né? Outra questão, né? Só acreditarei quando o vir e quando me provarem que uma mesa tem cérebro para pensar, nervos para sentir e que possa tornar-se sonâmbula, né? Até lá, permita que eu não veja, no caso, mais do que um conto para fazer nós dormir em pé, né? Conto para boi dormir, como vocês dizem no Brasil, né? Pronto. Então, ali ele diz, né, o magnetismo é uma coisa mecânica, né, que é um relâmpago e tal, né? Mas não tem um fenômeno seguindo leis conhecidas hoje, né, menos conhecidas na época. Agora, fazendo perguntas e respondendo, aí ele já não admitia, né? Ele disse, não, é um efeito inteligente, tem que ter uma causa inteligente. E o magnetismo não sendo inteligente não pode fazer esse tipo de resposta, né? Então ele diz, eu só acredito vendo, né? E pronto, né? Ficou por isso ainda em 1854. Aí virou o ano, né? Faleceu o tio, né? Sepultaram o tio lá no cemitério de Montmartre. E em começo de 1855 foi que o Rivai encontrou o Carlotti, né? Amigo de 25 anos, que também era magnetizador. Aqui ele diz, né, 25 anos, quer dizer, isso, né, Rivai tinha 50 anos naquela época, né? Ou seja, ele conheceu Kardec desde jovem, né? Desde pouco tempo depois de ele chegar em Paris, né? 1855 menos 25 dá 1830, e ele chegou em Paris em 1822, né? Ele já tinha, ele não estava ainda nem casado, nem na Rue de Sèvres, né? Ainda funcionava na Rue de Vaugirard naquele ano. Então ele conhecia o Carlotti daquela época já, né?
E aí ele falou desse mesmo fenômeno que o Fortier falou durante cerca de 1 hora, né? Quer dizer, consagrou tempo, né? Com o entusiasmo que consagrava todas as ideias novas, né? Ele era um curso, né? Curso fica perto da Itália, né? As pessoas que falam com as mãos, né? Colocando muita ênfase em tudo que falam, né? Aí fez que o Rivai ficou até mais suspeitando, né? Que isso era, né? Pronto, né? Temperamento ardoroso e enérgico, e eu sempre lhes apreciara a qualidade que distingue uma grande e bela alma. Porém, desconfiava da sua exaltação, né? Uma pessoa que te conta alguma coisa que já com muita exaltação, né? Não ajuda, né? Ao contrário, a gente fica, opa, que foi? Pirou, né? Ou aconteceu alguma coisa com ele ou com ela, né? E foi exatamente o que a reação de Kardec, né? E mais o seu Carlotti falou a ele, né? Foi o primeiro que falou a Kardec, do Fortier não tinha falado, que são espíritos que ficam mexendo com a mesa, né? E contou tantas coisas surpreendentes, né, dos fenômenos que acontecia, que longe de me convencer, aumentou minhas dúvidas, né? Quer dizer, entusiasmo demais acaba gerando mais dúvidas em vez de convencer, né? E vamos ver agora o, o oposto, né? As pessoas que falam com menos entusiasmo fizeram muito mais efeito, né? Isso foi, ele data aqui de maio, né? A sonâmbula senhora Roger, em companhia do senhor Fortier, né? As sonâmbulas naquela época sempre tinham o magnetizador, né? Porque o sonambulismo não era natural, né? O magnetizador precisava, né, magnetizá-las para elas caírem nesse estado de sonambulismo, né? E lá você vê, então ele frequentava, né? Rivai frequentava casas de sonâmbulas, certo? E a gente tem nas cartas, né? Eu mostrei uma das cartas numa das últimas lives, né? Que ele fala daquela sonâmbula Mariette, se lembram? Quando a menina estava doente, ela disse, ele escreveu para a menina, ó, corta uma mecha de cabelo, coloca na carta que eu irei ver Mariette, para ver o que, né, pela psicometria sonâmbula, né, para dizer o que fazer. Então, Rivai frequentava, né, sonâmbulas, né, para problemas de saúde dele, de Amélie, da menina, ou até para tomar decisões, né, quando ele foi lá atrás da herança da tia paterna dele, né, em Lyon, ele também cortou, né, uma pessoa extremamente ligada com aquele assunto da herança, né, deixou um bilhete para Kardec, para Rivai, desculpe, e Rivai cortou um pedaço desse papel, colocou no envelope da carta que enviou para a Amélie, ó, pega esse papel e leva para a sonâmbula para ver o que ela diz, se ela tem algum palpite, né? É o que a gente conhece hoje, né, da psicometria, né, que né, a sonâmbula tem essa faculdade de se colocar em ligação, né, com a pessoa que impregnou, né, seu magnetismo, seus fluidos naquele objeto, né, e depois consegue falar e dar alguns conselhos, etc., né? Então, de tudo isso, Rivai estava convencido há muito tempo atrás, já na década de 1840. E aqui a gente vê que, mesmo nessa década de 1850, ele também continuava frequentando, né, esse ambiente, esse meio do magnetismo e do sonambulismo, certo? Então, lá ele encontrou o senhor Patier e a senhora Pleine-Maison, né, que daqueles fenômenos me falaram no mesmo sentido que o senhor Carlotti se pronunciara, mas em tom muito diverso. O senhor Patier era funcionário público, já de certa idade, muito instruído, de caráter grave, frio e calmo. Sua linguagem pausada e isenta de todo entusiasmo produziu em mim viva impressão e, quando me convidou a assistir às experiências que se realizavam em casa da senhora Pleine Maison, que também estava lá com ele, né? A Rue Grange Batelier, número 18, aceitei imediatamente. Então, aqui realmente aconteceu alguma coisa, né? Carlotti não conseguiu, Kardec nunca foi de
partir aí, né, correndo, feito um doido no entusiasmo, né? Sempre pesava as coisas friamente, que nem esse senhor Patier aí, né? E isso realmente o tocou, certo? E aí outra coisa, né? Porque Rivai, ele veio aqui se encarnar com uma missão, né? Essa missão, né, como a gente sabe, foi preparada, planejada já no mundo espiritual, antes que ele se reencarnasse, né? Mesmo que ele não tenha essa lembrança no consciente dele como Rivai, né, como Hippolyte Rivai, isso já estava sendo planejado do lado de lá e ele tinha isso de uma certa maneira no subconsciente dele, né? E é aí, né, que nessas horas, né, quando aconteceu isso, né, veio como se fosse um instinto dele, né, para pronto, chegou a hora, agora tem que ir, né? O Fortier ele disse só quando vir é que vou me convencer, né? O outro falou um pouco de maneira louca, né, que opa, não vou nessa não. E depois veio o outro, né, falando mais com calma, disse, pronto, agora eu vou, né? Tudo isso, né, e você viu, né, que de 1854 foram alguns meses, né, vamos dizer assim, 6, 8, 10 meses, né, entre o primeiro diálogo com o seu Fortier e esse diálogo aqui com o seu Patier, né, que aconteceu no mês de maio. E aí ele foi, né? Foi aí que, né, pela primeira vez, presenciei o fenômeno das mesas que giravam, saltavam, corriam, em condições tais que não deixavam lugar para qualquer dúvida. Quer dizer, ele foi lá com o olho observador, né, treinado, né, formado pelo Pestalozzi já desde pequenininho, né, que ele usou durante a vida dele todo, né, a vida dele toda, e que ele claramente aplicou ali também, né? Então ele viu logo que o fenômeno era autêntico, certo? Que não tinha nenhum mecanismo, ele teria visto imediatamente, né? Ele estava em condições, né, de ver se tinha uma alavanca, né, uma haste, alguma corda ou alguma coisa, né? Ele foi lá, viu, não tinha nada e realmente a mesa se mexia e as pessoas que tinham a mão de uma maneira que as pessoas que estavam na mesa não podiam mexer com essa mesa daquele jeito, né? Quando você vê lá, ele viu, né, a dúvida caiu imediatamente. Foi também provavelmente esse instinto, né, que do plano que foi feito lá no mundo espiritual, né, você vai se deparar com fenômenos desse gênero que a gente vai organizar lá, né? Então, puf, né, ele os aceitou, mas não de maneira cega, né? Ele observou direito, né? E ele continua dizendo, né, assisti a alguns ensaios muito imperfeitos de escrita mediúnica numa ardósia, né, com o auxílio de uma cesta, né, a cesta que colocava uma haste e colocava um pedaço de giz ou um lápis, alguma coisa, né, e mexendo, a cesta escrevia, né, textos, né. Mas, bom, pelo que ele diz, né, a mesa girava, né? Agora, aqueles ensaios de escrita mediúnica eram ainda bastante imperfeitos, né? Provavelmente não dava para ler e tudo mais, né? Minhas ideias estavam longe de precisar-se, mas havia ali um fato que necessariamente decorria de uma causa, né? A lei de causalidade, né? Que ele aplicou, né? Inclusive, efeito inteligente que deve ter uma causa inteligente, né? Como ele escreveu também mais tarde. Eu entrevia naquelas aparentes futilidades, que as pessoas faziam isso nos salões como divertimento, né? No passatempo que faziam daqueles fenômenos, qualquer coisa, né? Eu entrevia qualquer coisa de sério, como que a revelação de uma nova lei que tomei a mim estudar a fundo. Então, pronto, comprou, viu, se convenceu e disse, agora que eu vou estudar isso a fundo. Agora, certamente também aquele instinto, né? Ele já estava, a missão já estava programada, né? E na hora H, que as circunstâncias fizeram que né, esse procedimento começasse, ele realmente não falhou.
E foi isso que ele fez, né? Ele ainda em maio, né, de 1855, ele diz: bem depressa a ocasião se me ofereceu de observar mais atentamente os fatos, como ainda o não fizeram. Ou seja, ele viu ainda mais cuidadosamente, né, como que aquilo se processava. Numa das reuniões da senhora Pleine Maison, né, aquela onde ele viu pela primeira vez a mesa girar, né, travei conhecimento com a família Baudin, né, que residia então na Rue Rochechouart. E o senhor Baudin me convidou para assistir às sessões hebdomadárias, né, que se realizavam em sua casa e às quais me tornei desde logo muito assíduo. Ou seja, toda semana ele ia lá, né, assistir aquelas reuniões com o senhor Baudin, né? Ele multiplicava as observações, né? Não se contentou de ver só na casa de Pleine Maison, também foi ver na casa de Baudin, certo? Já indo, né, instintivamente naquela controle universal do ensino dos espíritos, né? E eram bastante numerosos, tinha muita gente naquelas reuniões, né? Além dos frequentadores habituais, qualquer um que queria foi admitido para vir, né? Isso bagunçando um pouco, né? Os médiuns eram as duas senhoritas Baudin, que escreviam numa ardósia com o auxílio de uma cesta chamada carrapeta e que se encontra descrita em um livro dos médiuns. Este processo, que exige o concurso de duas pessoas, exclui toda a possibilidade de intromissão das ideias do médium. Aí tive o ensejo de ver comunicações contínuas e respostas a perguntas formuladas, às vezes até a perguntas mentais, que acusavam, de modo evidente, a intervenção de uma inteligência estranha, né? Efeito inteligente, que deve ter uma coisa inteligente, né? A gente vê, né, como que ele foi lá passo a passo, né? Naquelas poucas semanas, né, bem ativas. Lembrando que em maio o tio já tinha sido enterrado, né? Mas que ele ainda trabalhava, né? Ele revisava os livros pedagógicos dele, ele trabalhava também, né, na contabilidade, nas escrituras da sucursal parisiense da livraria Pelagot, né, que é uma livraria católica lá de Lyon, e do jornal L'Univers, né, que aparecia em Paris, que também era um jornal católico, né? Ele precisava daqueles dois empregos a tempo parcial, né, para o sustento da família, né? Já que, como a gente viu no mês passado, né, teatro não deu certo, o bazar do Bon Marché não deu certo, aquele brevet do Sifão Móvel também não deu certo, ou seja, trabalhar em companhia de seguro também não deu certo, né? Quer dizer, aquela luta que ele tinha, né, continuava ainda nessa época, né, que ele tinha esses dois empregos naquelas livrarias católicas, né? Então ele consagrava o tempo livre dele, né, para investigar de maneira mais aprofundada esses fenômenos. E ali, então, ele viu, né, a inteligência estranha intervindo nos fenômenos. Então, como já se viu, né, eram geralmente frívolos os assuntos tratados, né, quer dizer, foram perguntas bestas, vamos dizer assim, né, e respostas também com a mesma frivolidade, coisas respeitando a vida material, ao futuro, né, de coisas que nada tinham de realmente sério, né? A curiosidade e o divertimento eram os móveis capitais de todos. Mesmo assim, num ambiente de curiosidade e frivolidade, né? Ele pôde observar o fenômeno, pôde fazer essa primeira constatação que tem intervenção de uma inteligência fora dos presentes encarnados naquele local, né? Então, mesmo de coisas frívolas, ele soube tirar um ensino sério. E ele continua dizendo, ainda em 1855, né, que foi nessas reuniões que ele da casa de seu Baudin, que ele começou os seus estudos sérios de espiritismos, menos ainda por revelações do que por observações. Apliquei a essa nova ciência, né, esse método de observação que, né, ele seguia a metodologia científica nas investigações dele, né, como o fizeram até então, o método experimental.
Nunca elaborei teorias preconcebidas, observava cuidadosamente, comparava, deduzia consequências. Dos efeitos, procurava remontar as causas, por dedução e pelo encadeamento lógico dos fatos, não admitindo por válida uma explicação, senão quando resolvia todas as dificuldades da questão. Ou seja, procedimento bem rigoroso, né? Embora num ambiente um pouco frívolo, né? Mas que né? Como ele disse, eu vou investigar isso a fundo, e é realmente o que ele começou a fazer já naquele momento. Foi assim que procedi sempre em meus trabalhos anteriores, desde a idade de 15 e 16 anos. Então, aqui novamente tem uma referência. Quando ele tinha 15 anos, 1804 era 1819, né? 16 anos era 1820. Onde que ele estava? A gente viu, né, os documentos lá né, dos arquivos de Canton de Vaud, na Suíça, né, mostrando que quando ele tinha 15 a 16 anos, ele aí morava lá em Verdun e estudava no Instituto de Pestalozzi, né? Ou seja, aqui ele claramente diz, né, que essa maneira de proceder, né, rigorosa e tudo, vinha também, né, lá desse ensino que ele recebeu lá em Pestalozzi, já nos últimos anos, né? Inclusive quando ele mesmo colaborava, né, para o ensino aos alunos mais jovens, né, como nos dizem os biógrafos. Somente para situar no tempo, né, de como de onde que ele tirou tudo isso, né? E realmente o Pestalozzi, né, o método de ensino dele era justamente nesse sentido, né? Levava os alunos para a natureza, a observar os fenômenos e ajudá-los a deduzirem por eles mesmos as leis que regiam os fenômenos, né? Em vez de dizer, é assim, vocês decoram e pronto, né? Então, aqui que a gente vê, né, que como essa educação que ele recebeu lá com Pestalozzi, foi útil, né, providencial, né, para essa fase inicial de observação que ele fez nos primeiros fenômenos que ele observou. Não estou vendo mais Nádia, acho que talvez ela teve uma interrupção, mas provavelmente vai voltar. Não, e ali também ele compreendeu, né, a gravidade da exploração que ia empreender, né? Percebi naqueles fenômenos a chave do problema tão obscuro e tão controvertido do passado e do futuro da humanidade. Quem somos, de onde vimos e para onde vamos, né? São essas questões existenciais, né, que até a doutrina espírita eram, né, controvertidos, né? E ali, né, ele via, né, essas inteligências, né, sendo espíritos de pessoas que viveram aqui na Terra como nós, uma evidência, né, de que a alma sobrevive, né, que ela consegue, inclusive, né, se relacionar conosco encarnados pelo meio da mediunidade, né? Então, você viu que ele não ficou, se a gente vê hoje os parapsicólogos, não, eles vão colocar dinamômetro, eles vão medir a força, os deslocamentos, ainda não tenho certeza que a mesa realmente mexe, né? Kardec, Rivai não, ele viu que era autêntico logo no início, né? Mas ele não ficou no fenômeno. Aí a gente vê que ele já no primeiro ano, né, nem um ano que ele estava observando o fenômeno, ele já ia para essas consequências filosóficas, né, essas consequências existenciais. Ele nunca ficou se limitando simplesmente no fenômeno, embora o fenômeno foi que ajudou, né, a encontrar respostas para essas perguntas fundamentais, né? A solução que eu procurava em toda a minha vida, né? Quer dizer, ele realmente se fez essas perguntas existenciais na vida toda, né? A mãe faleceu, para onde que ela foi, né? A pequena Luiz faleceu, para onde que ela foi, né? Claro, ele passou por todas essas provações, né? Era, em suma, toda uma revolução nas ideias e nas crenças. Fazia-se mister, portanto, andar com maior circunspecção
e não levianamente, né? Ele percebeu a gravidade, né? Como ele diz no início aqui, gravidade dessa exploração, né? Ser positivista, do positivismo de Auguste Comte, né? Que estava vivo ainda naquele ano, né? O positivismo, né? E não idealista, né? Aquela filosofia do idealismo, né? De só fazer raciocínios baseados na teoria, né? Não, ali ele baseava os raciocínios nos fenômenos e nos fatos que ele observava, né? Para não me deixar iludir, né? Então, é incrível, né? Ele escreve isso, né? A gente viu tudo que ele passou na vida dele, né? Que acabou levando ele até essas reações, né? Esses comportamentos na hora H, né? Na hora que a missão dele realmente começou. Quando a gente relê, né, baseado na história toda que a gente viu, né, aí é que a gente entende melhor. Por que que o brevet não funcionou? Por que que aquele bazar de Bon Marché não funcionou? Porque não era a missão dele era essa aqui, né? E Ô, realmente ele a Charles, comprou, né? interessante, desculpe, À vontade. é interessante nós aqui observarmos que ele próprio se declara positivista. Isto, É interessante porque nós sabemos que ele foi criado, foi e respirou sempre num ambiente do positivismo de Comte, né? isso. É. Mas alimentou-se daquelas claridades pestalozzianas lá em Yverdon. As pessoas assim que trabalham mais rapidamente sobre os conceitos podem julgar e até resistir ao fato de que Kardec tinha essa formação positivista, porque acreditam que o positivismo é ateu, não é? E não é, ele é agnóstico, Certo. o que acaba redundando em uma questão que elabora em favor da, da isenção de Kardec nesse momento. Muito bom ele ter dito isso. Exatamente. Quer dizer, você falou certo. E é por isso que, né, que eu apresento essa missão de Kardec da maneira seguinte, às vezes, né, simplificando, né? Ele conheceu Auguste Comte, né? Auguste Comte tinha um método positivo, né? Veio do Descartes, foi estabelecendo de maneira mais rigorosa tudo mais, né? Então isso o Kardec pegou. Agora, o orgulho, o ateísmo, né, o materialismo, outro do Comte, ele não pegou. A prova é que aqui, né, ele aplicou esse método positivo, né, para investigar espírito, que o Auguste Comte, né, de uma certa maneira, né, não quero dizer que ele rejeitava a priori, né, mas que ele não aderia, né. Kardec também, né, questão número 1 do Livro dos Espíritos, né, o que é Deus, né, claramente fala da necessidade de um criador, né, do universo, né, que o Auguste Comte também teve um posicionamento assim mais equívoco, né, mais discutível sobre a existência de Deus. E tem uma anedota aí que eu vou contar rapidinho. No ano passado, acho que foi há 2 anos atrás, houve uma exposição no museu, na casa de Auguste Comte, em Paris, né, que fica perto do Teatro do Odéon, né, no 6º arrondissement. Essa exposição, né, foi intitulada Fotografia, né, Imagens e Sinais do Invisível, certo? E, inclusive, fizeram até um livro, né, mostrando fotos, né, fotografia de espíritos, né, fotografia também de Marc Béraud, das materializações, né, e até coisas mais recentes, né, por exemplo, quando um dos policial pronto, isso aqui é de Marc Béraud, né, Eva Carrère, né, aquelas fotos de ectoplasmia bem conhecida, né, e também um policial que nos anos 1950 era o especialista, quando tinha coisa de casa mal assombrada, foi ele que ia lá verificar, né?
E, inclusive, ele um monte de coisas, publicações, jornais, tudo mais, estava tudo lá. Inclusive, também, no museu, nessa casa de Auguste Comte, fala do positivismo, né? Como é que o positivismo se espalhou pelo mundo, né? Inclusive, principalmente no Brasil, né? Cuja bandeira, né? Ordem e progresso são coisas que vêm do positivismo, né? Segundo eles lá, né? Ou seja, né? E tem um quadro, né? Com os vultos do positivismo, e tem vários, né? Desses vultos que eram pessoas famosas do positivismo que eram do Brasil, né? Até depois do falecimento de Auguste Comte. Me parece que o Auguste Comte ele faleceu, não sei exatamente a data, faleceu mais ou menos em 1857, um pouco depois da saída do Livro dos Espíritos. Então, para contar a história, nós emprestamos, né, o curador me pediu, você não teria um busto de Kardec em bronze? Né? Eu não tenho aqui. Eu disse, eu tenho, posso emprestar para você. E eles colocavam ele lá na entrada daquela casa, tem, de um lado o quadro, né, mostrando Auguste Comte, e em frente dele, face a face, tinha o busto de Kardec. Aí, quando o responsável lá me viu, ele sabia que era espírita, né, que seguia Kardec e tudo mais, ele disse, ó, você vê, a gente colocou eles juntos, embora tudo estava dividindo eles. Aí eu respondi para ele, não, de jeito nenhum, porque Kardec, ele pegou o método de Comte, o positivismo, ele só Exatamente. não pegou aquelas outras coisas que, né, aquela religião natural, que assimilando Deus à natureza, quer dizer, aquele posicionamento que o Comte tinha, né, que inclusive dividiu os positivistas naqueles que concordavam com isso e os outros que não concordavam. Enfim, não sou um grande especialista da história do positivismo, mas é apaixonante, né, quando a gente vê tudo isso. E estava lá, né, durante 4 meses, né, Kardec em frente de Auguste Comte. Inclusive, Charla, aqui no Rio de Janeiro, ali na Glória, existe uma rua chamada Benjamin Constant, que é um grande positivista brasileiro, e existe lá, aspas, a igreja que o positivismo concebia na sua terceira fase, proposta pelo Comte, né? A terceira fase da evolução da Sim. humanidade, que era ser positivista, e ele, em vez de ter santos, tinha os grandes vultos da humanidade. Isso deve ter Isso. estado aí nessa exposição. Como é que se chama? Fantasmagonia? A exposição? Fantasmagoria. Não, fotografia. A fantografia, é isso? Fotografia, tá vendo? Tá. É Acho que é um interessante também. neologismo, né? Não sei se a É, palavra sim, existe. sim, sim. É, é interessante também como o cuidado do Kardec dizer que ele estava assumindo uma posição positivista, que só assumia como real, como verdadeiro, aquilo que pudesse passar pelo crivo da ciência do laboratório, e não idealista. Interessante porque ele próprio, depois, inclusive lá na, no início de O Evangelho segundo o Espiritismo, ele vai colocar o Platão, evidentemente, um dos Nossa. maiores nomes do idealismo. Muito interessante isso. Pois é, e são coisas, né, que cada vez que a gente relê, né, a gente redescobre, né? Por Exatamente. isso eu insisto um pouco nesse assunto aí hoje, né, porque realmente é fantástico, né, quando a gente revisa e lê novamente todos esses posicionamentos, né? Então, positivista significa raciocínio baseados em fatos, né? Isso. Ao contrário, ao oposto do idealismo, né? Que é um raciocínio puro, né? Nem sempre se baseando em fatos, né? E para não me deixar iludir, né? Porque ele sabia que o terreno era, né? Tinha as pessoas a favor, tinha as pessoas contra, inclusive os próprios o movimento dos magnetistas, né? Dos magnetizadores era dividido, né? Tinha os fluidistas, que diziam tudo isso é o fluido emitido pelo corpo físico do magnetizador, que não tem nada de espírito nisso tudo, né? E tinha os magnetizadores espiritualistas, né? Aqueles que se deram conta, né, que
a sonâmbula, né, na realidade, podia ser médium também e conversar com espíritos de defuntos, né? Então, a gente vê isso muito bem nas revistas do magnetismo dos anos 1830, 1840, 1850, né? O Vanderlei escreveu bastante sobre isso, né? O Deleuze, por exemplo, já em 1820, né, que liderava a ala espiritualista, né? E outros, né, que realmente criticavam, né? Então Kardec ele viu logo que ele tinha pego uma batata quente, né? Quer dizer, estava no meio daquela briga, né? Então por isso que ele dizia, não posso contar qualquer coisa aí, nada de precipitado, tem que realmente não se deixar iludir e somente divulgar as coisas quando estiveram assentadas suficientemente, né? É interessante. Continuando, né? Aí também essa frase eu gosto que ele coloca lá, né? No mesmo relato, né? O simples fato de uma comunicação, da comunicação com os espíritos, dissessem eles o que dissessem, né? Provava a existência do mundo invisível ambiente. Já era um ponto essencial, um imenso campo aberto às nossas explorações, a chave de inúmeros fenômenos até então inexplicados. Ou seja, aqui foi que caiu a ficha, né? Mudança de paradigma, né? Saía do paradigma materialista para entrar no paradigma espiritualista, né? E essa famosa revolução, que até hoje não aconteceu na ciência oficial, né, que continua ainda materialista, né? Ele não, ele tinha feito aquele passo, como podem ver, no primeiro ano de investigações dele, né? Já se convenceu do paradigma espiritualista e que realmente é ele, esse paradigma espiritualista, que muda tudo, né? Porque ele viu logo os espíritos às vezes falam besteiras, né? Falam bobeiras, falam coisas erradas, né? Que nem humanos encarnados, né? Os espíritos encarnados também falam bobeiras e besteiras da mesma maneira, né? Quer dizer, ele não caiu de jeito nenhum nessa armadilha de acreditar cegamente tudo que os espíritos falavam, né? Então ele continua, né, falando, né, nas sessões da casa de seu Bodin, né, e que não tinha nenhum fim determinado no início, né? Aí ele foi lá e que começou a influenciar, né? Tentei lá obter a resolução dos problemas que me interessavam, tanto de ponto de vista da filosofia, da psicologia e da natureza do mundo invisível. Filosofia, né, que é claro, né, que é como a gente viu, psicologia, que naquela época significava estudo da alma, né, o sentido da palavra mudou muito, né? Hoje a psicologia na França não acredita nem na alma, né? É materialista também, né? Estuda o que eles chamam de fenômenos do cérebro e da consciência e tudo mais, né? Num paradigma materialista. Naquela época, não. A psicologia era estudo da alma, né? E que foi E, criada nesse século também, né? Como sim, uma preparação para isso é o entendimento dos pilares do espiritismo. isso, com Maine de Biran, né? Aquele Exato. O grande espiritualismo Mendelssohn. racional e, né? Exatamente. Levava para cada sessão uma série de questões preparadas e metodicamente dispostas. A gente viu, né, como que de coisa fútil, né, ele chegou lá e imprimiu alguma coisa totalmente diferente, né? Preparava as perguntas e tal, né? Eram sempre respondidas com precisão, profundeza e lógica, né? Chegando Kardec lá com a missão dele, né, que os espíritos sabiam, né? Ele fazendo a parte dele, né, de colocar as questões sérias e tudo mais, né? Claro que a espiritualidade correspondeu às expectativas, né? As pessoas que estavam lá em volta, que queriam brincadeiras, saber sobre tesouros, o futuro, sei lá o quê, talvez estavam um pouco achando maçante, né? Mas Kardec não quis saber, não. Ele foi realmente do jeito sério dele, né? A partir de então, as sessões assumiram um caráter muito diverso, né? Quer dizer, de frívolos, as reuniões da casa do seu Bodin com as duas meninas se tornaram sérias, né?
foram aquelas mesmas questões que, sucessivamente desenvolvidas e completadas, constituíram a base do livro, O Livro dos Espíritos, né? Então, desde 1855, né, que já tinha pergunta, resposta, né, que foram 502 publicadas na primeira edição e 1019 na segunda, né? Então, já tinha começado o trabalho sério, né? E com relação às irmãs Baudin, o slide que eu já mostrei, né, do Carlos, querendo saber quem foram, que idade tinham, qual era o verdadeiro nome delas, etc., né? Realmente agora o Carlos, né, apanhou, né? Não foi fácil, mas conseguiu saber tudo sobre aquelas meninas. Não tinham 14, 15 anos, como escrevia Canuto Abreu, né? Inclusive na, na, na obra dele, né? Que tradição histórica e lendária, né? Quer dizer, uma tradição lendária, né? Que nem tudo baseado em fatos, né? Ali realmente o Carlos conseguiu ver o que faz sentido e o que não faz. E tudo que ele descobriu, 100% coerente com esses textos que do Kardec, né, que Lemairy publicou nas obras póstumas. Não tem nenhuma contradição, nenhum erro de data, né? E, na realidade, eles não tinham 14, 15 anos, eles tinham 21, 23 anos, né, por aí. Todo o detalhe se encontra nesse artigo do Jornal de Estudos Espíritas, e realmente as duas meninas casaram no mesmo dia, né, agosto de 1857, ou seja, já depois da publicação do Livro dos Espíritos. Não foram para as ilhas longínquas, não, mas uma foi morar, eles foram morar no subúrbio de Paris, né, com os respectivos esposos, né? Então a gente vê, né, uma biografia, né, a tradição histórica e lendária, né? Todo mundo depois ficou repetindo como se fosse verdade, né? A lenda se tornou realidade, né? E aqui foi realmente um trabalho muito grande do Carlos para baseados, né, nas fontes primárias, né? Certidões de nascimento, de óbito, de casamento, tudo mais, né? Ter a história certa, né? É isso. 1856. Então, já, quer dizer, já virou o ano 55 para 1856. Kardec nos diz, né, frequentei ao mesmo tempo as reuniões espíritas que se celebravam à Rue Tiquetonne, em casa do seu Roustan e senhorita Jaffé, sonâmbula, né? A gente viu a senhora Roger e o Fortier, né? Aqui era outro par, né? A sonâmbula era Jaffé e o magnetizador era Roustan, né? Que ele frequentava também, né? Eram sérias essas reuniões e se realizavam com ordem, né? As comunicações eram transmitidas por intermédio da senhora Jafé, médium, com o auxílio da cesta de bico, né? A cesta com o bico, né? Com a hastezinha e um lápis colocado na extremidade da haste, né? A médium colocando as mãos por cima da cesta, né? A cesta se mexia e escrevia, né? Inclusive assim, em espiral, né? O movimento da rotação da cesta, né? Mas foi suficiente, né, para que Kardec pudesse ter as respostas que, aos poucos, ia compilando, classificando, né, fazendo triagem para compor o Livro dos Espíritos. E essa senhora Jafé, mesma coisa, quem era? Né? Mesma coisa, a gente sabe tudo, né? Encontramos propaganda que ela, quer dizer, encontramos o Carlos, né? Encontrou propaganda que ela fez, né? Sobre o sonambulismo dela, né? Encontrou o verdadeiro nome dela, né, que fica aqui, né? Isso é o inventário, um testamento que ela escreveu, né? Onde claramente escreve Céline Becker, que é o verdadeiro nome, né? Dite, né? Chamada Jafé. Ou seja, Jafé era Celina e Jafé era o nome comercial dela, né? Mas o verdadeiro nome era Becker, né? Inclusive, né, segundo em cima, você vê a assinatura do senhor Roustan, né, esses documentos originais, né, que a gente foi buscar lá nos arquivos, né, agora que realmente, né, mataram aquela charada, né, confirmaram, né. Eu me lembro quando estava em 2010,
em Brasília, o centenário do Chico, né? Eu vi lá falando o Arnaldo Rocha, né? Ele estava lá no palco, né? Era um dos vivo ainda na época, né? Um dos maiores, né, participantes lá daquele evento, né? E tem uma hora que ele falava dessa questão de reencarnação do Chico, né? E segundo ele, né, ele já sabia que se chamava Bequet, né? E dizendo que Chico tinha certificado a ele que era a reencarnação dessa moça aí, Celine Bequet, né? Bom, eu não certifico isso, eu sei que outras pessoas pensam que é a reencarnação de Kardec, era ou um ou outro, mas não os dois, né? Porque Kardec vai conheceu a senhora Jafé, então Chico não podia ser os dois ao mesmo tempo. Não? Um dos dois está certo, um dos dois está errado, né? Sem querer julgar ninguém aqui, sem entrar na polêmica, né? Mas hoje a gente sabe exatamente quem foi, quando nasceu, ficou, nunca casou, né? E quando faleceu, etc., a gente tem todos, inclusive o testamento dela, são documentos, né, que o Carlos relata nesse livro que eu acabei de citar. Ô, Charla, é, o... eu tenho um programa na Rádio Rio de Janeiro, a emissora da Fraternidade, 1400 AM em todas as plataformas, usar aqui Uhum, um pouquinho. E nesse programa eu entrevistei o Arnaldo Rocha, um pouco antes dele desencarnar. uhum. Ele já estava muito idoso e tudo, com uma certa dificuldade, tanto que o neto dele ficou ao lado dele para a entrevista, e ele disse isso. Inclusive, ele disse que aquela espécie quase que de ojeriza que o Chico tinha com dinheiro, ele não queria pegar em dinheiro, ele chegava um envelope com dinheiro, ele dirigia logo para outra pessoa, decorria do fato, o Arnaldo Rocha que disse isso, decorria do fato de que a senhorita Jafet cobrava pela sua mediunidade. Eu estou Sim. tentando recuperar essa gravação na Rádio Rio de Janeiro, porque eu não cheguei a levá-la ao ar, mas eu a tenho degravada, porque a qualidade não saiu muito boa. É, Hoje eu me arrependo disso, me penitencio, porque apesar da qualidade técnica não ser a ideal, o conteúdo era mais importante. pois é, pois é. E Mas hoje eu até tem jeitos, né, meios técnicos de melhorar um pouco a qualidade, né? Pois é, mas nós estamos lidando também com uma dificuldade, porque em uma fase em que a rádio tinha muitos problemas financeiros, ela começou a gravar os programas em cima de material gravado anteriormente. É por isso que nós Ah, estamos tendo dificuldade de localizar essa gravação. certo. Ok. Isso é um fato realmente que tende a confirmar, né? Porque a história completa da Celina, né, é que ela não cobrava quer dizer, ela cobrava pelo sonambulismo dela, né? Mas a gente sabe que no caso dela, o sonambulismo era também mediúnico, né? Que ela Sim, percebia os espíritos e, né, tanto é que Kardec a usou como médium. Temos que reconhecer também que o próprio Kardec diz que ela se colocou à disposição dele, né, para fazer as revisões do Livro dos Espíritos, e ela fez isso benevolmente, sem nunca cobrar nada do Kardec, certo? Kardec reconhece isso. Não sei, parece que ou ou aqui, ou quando ele menciona ela lá na Revista Espírita de 1858. Já mais tarde, né, quando Kardec já tinha falecido, o Aksakov veio para a França, o russo, né, querendo saber, mas como é que foi? De onde que Kardec tirou tudo isso? Será que isso é sério? Será que isso merece algum respaldo científico, etc., né? Ele foi entrevistar a senhora Jafé, né, que já era mais velha um pouco, né? E ela, né, isso publicada lá na revista em inglês, né, que uma revista spiritualist em inglês, né, que publicava naqueles anos 1872, 73 por aí, ela dizia que ela ficou chateada por Kardec, porque Kardec imprimiu o Livro dos Espíritos, né, e
ficou com o lucro do Livro dos Espíritos para ele e não cedeu nada para ela. Entendeu? Ou seja, ela tinha, né, provavelmente já na época, depois da publicação do Livro dos Espíritos, né, pressionado Kardec para também algum ganho financeiro, né? Então, ela cobrava pelo sonambulismo, mas ela também teve vamos dizer assim, um desentendimento direto com Kardec a respeito disso, né? Então, se Chico realmente fosse Jafé, ele aprendeu a lição, né? Ele deve ter se arrependido no mundo espiritual e na vida como Chico, dizer, ó, nunca mais, entendeu? Tinha compreendido a lição, né? Não repetiu, né? Então, tudo Certamente, isso, por certamente. isso que eu digo, é provável, né? Que o que Arnaldo Rocha diz, né? Que ele teve de fonte direta do longo contato que ele teve com Chico, pode ser, né? Isso faz sentido, né? Pronto, então, e tudo isso agora está saindo, né? O Vanderlei, lá dos autores espíritas clássicos, né? Publicou, ele todo mês, assim, publica um post, tem um blog, um website enorme, né? Com um monte de informações, inclusive essas revistas do magnetismo, né? Que a gente conseguiu para ele aqui na Biblioteca Nacional de França, as análises. Outro assunto que eu vou falar daqui a pouco, né, sobre o livro dos Espíritos, ou na próxima vez, dependendo de quando a gente vai terminar, né? Tudo isso, ele realmente teve um trabalho imenso, né, que são milhares de páginas, e ele, inclusive, não sei como que ele conseguiu ler, né? Tem a Google agora que você coloca o telefone em cima do texto em francês e te escreve em português em cima, né? Tem alguns recursos assim, mas eu acho impressionante o trabalho que também o Vanderlei, né, conseguiu fazer, e também a sinceridade e a transparência com a qual, né, ele publica tudo, a gente fica trocando ideias o tempo todo sobre esses aspectos, né? Isso. E ilustra o trabalho colaborativo, né, que é necessário, né, porque são tantas coisas que uma pessoa só não está dando conta, não. Isso, Charla, é, só uma questãozinha antes de nós fecharmos este encontro, mas nós vamos continuar com esses estudos dos achados e das reflexões sobre a vida, a história de Rivail Kardec, barra Espiritismo, barra pós-Espiritismo, etc. É só uma questãozinha para você comentar, por favor, esse Rustam, que se escreve dessa maneira, para você fazer um comentário. E o Rustam de Os Quatro Evangelhos, se você pode fazer uma Ah, observação para esclarecer essa questão que é importante. totalmente diferente. Esse aqui é o seu Ruston, não era Rustam, é Ruston, certo? Você vê que Roustan. Já o Jean-Baptiste Roustan morava em Paris, né? Já Isso, o Jean-Baptiste Roustan se escreve Staing, é Roustan em vez de Roustan. Então, não é a mesma pessoa de jeito nenhum, né? isso. É muito bom esclarecer isso, né? É, não tem nada a ver. O Roustan era o magnetizador e o Roustan, em Paris, né? E o Roustan era um advogado em Bordeaux. São Isso. duas pessoas diferentes. Muito bem. Então, nós vamos, está prometido aqui, nós vamos dar sequência a essa série de estudos sobre esses temas fascinantes que são, do nosso entendimento, intermináveis, segundo o apetite evangélico desses nossos companheiros, e você é um deles, um grande companheiro nessa linha, de pesquisar e trazer para todos nós essas informações preciosas que nos dão segurança para divulgarmos em palestras, em textos, essas questões relacionadas, claro, a Rivail, a Kardec, ao Espiritismo e ao pós-Espiritismo. Então, nós vamos marcar, agendar isso, ô Charla, para nós À darmos. vontade. Está Com muita... combinado. Isso, com muita satisfação. Hoje só peço desculpas, né, pelo atraso de 2 horas, né, que
Não, não Fui foi para atraso, Lyon e Charles. voltei, né? Mas, bom, estamos aqui e de maneira... Depois, quando está gravado, está lá no YouTube, né? Pouco importa a hora, né? Tem gente ao vivo, mas É. depois tem muitas pessoas que acompanham, né, cara? Isso é o bom Sim, das muitas, gravações de muitas, hoje, né? muitas. Nós acompanhamos aqui as visualizações que são em número crescentíssimo Graças a Deus. das suas apresentações. Devo aqui fazer um reparo que não é um atraso, porque você, 2 dias antes, nos avisou a esse respeito. Carlos, nosso técnico aqui, audiovisual, editor audiovisual, ele refez, eu te A enviei, programação, né? Uhum. refez todo o material de divulgação e nós também avisamos aqui no grupo ICEB e tudo mais. Não foi um atraso, foi apenas uma alteração em função Isso, de uma necessidade justa da sua parte. Então, queremos isso. dizer isso, que É, você não se atrasou. eu sabia que eu tinha assim alguma coisa que podia cair de um momento para o outro e caiu agora, né? Mas Aham, graças a Deus deu para a gente já deu certo, atrasando de 2 horas, deu já deu certo, né? certo, já Graças deu a Deus. certo. É. Ô, Charles, eu tenho aqui, deixe-me ver, aqui as questões que estão dos nossos irmãos pelo YouTube. Deixa eu ver aqui o primeiro. Nós temos várias pessoas, mas poucas perguntas, até porque você nos traz um material tão amplo, tão direto, tão documentado, mas o Fabiano, que é nosso querido companheiro aqui, ele é expositor do ICEB, ele diz: boa tarde para a querida família ICEB. Na dúvida sobre a questão da Gênese, na dúvida, estudemos a quarta e a quinta edições. Mal não fará para ninguém. Outro Isso, exemplo, existe um dicionário espírita em que só aparece na primeira edição de O Livro dos Médiuns. isso, correto. Uhum. Esse É, dicionário espírita, hein? sim, os termos espíritas, né? Apareceu nas instruções práticas e depois apareceu no livro dos médiuns, né? Vocabulário espírita. Sim, existe uma pequena publicação também com, digamos, o glossário espírita. É possível que tenha sido extraído dali, possível. Exatamente, exatamente. Então, é isto. Quer dizer Graças a mais Deus. alguma É. coisa, E meu amigo? eu concordo com, não me lembro do nome da pessoa que fez isso. Fabiano, Fabiano. Fabiano, sim, é muito bem colocado, né? E por isso que eu admiro também o trabalho feito lá o pessoal da Kardecpédia, né? E Sim, quando o Cosme Massi estava em contato com ele a primeira vez, ele me disse, olha, a gente quer colocar ali todas as edições de todos os livros de Kardec e também todos os livros que ele citou no catálogo racional, né? Razonado, né? E aí eu disse, mas puxa, isso é uma trabalheira imensa, né? E hoje é uma realidade, graças a Deus, né? Acho que faltam 3 ou 4, né, que não foram encontrados ainda, inclusive esses dois do Céu e Inferno, que nunca ninguém encontrou no mundo inteiro, né? E foi um trabalho realmente extraordinário. E permite, como disse o Fabiano, né, a gente ver como que evolui, como que veio aperfeiçoando, revisando, ajustando com o tempo, né? E eu não, eu digo, por exemplo, aqui essas últimas revisões do Céu e Inferno e da Gênese são livros excelentes. Quer dizer, eu comecei lendo eles, né? Foi esses que eu estudei até pouco tempo atrás, né? Eu só fui para as versões anteriores recentemente, mas todos os dois são excelentes, né? Algumas pessoas, né, veem diferentes fundamentais, mas já eu vejo, vamos dizer assim, são diferenças claras, mas não são tão fundamentais assim, né? Por exemplo, aquele capítulo da natureza do corpo de Jesus, por exemplo, né, que Kardec colocou lá na Gênese, né? É verdade que tem um parágrafo que foi deletado, né? Mas
mesmo sem esse parágrafo, já está extremamente claro, entendeu? Kardec removeu esse parágrafo, inclusive com os conselhos dos espíritos, né, que disseram a ele, sim, tem que revisar, tem umas coisas que são longas demais, você pode reduzir algumas para colocar algumas coisas novas, algumas coisas complementares que você granjeou, ficando com o mesmo volume, né? Então, esse último parágrafo eu entendo, né, que pela comunicação que Kardec teve com o seu Didier, me parece, né, o espírito do seu Didier, por que que ele tenha deletado? Agora, que chega a mudar o sentido, não muda, entendeu? Ele não diz preto e depois disse branco. Não, eu não vejo isso, não. Uhum. E é verdade que também depois tem as questões de forma sobre o Código Penal da vida futura, no céu e inferno. Tem algumas coisas assim que a gente pode discutir, né? Inclusive foi como é o nome dele agora, que dirigiu a USE um certo tempo aí, que durante muito tempo, né, lá na USE, né, tinha não sei quantas horas e horas e horas de trabalho comparando as duas edições, que foi também um trabalho extremamente onde a gente aprende, até eu aprendo, né, colocando a análise assim tão a fundo, né? E é exatamente o que o Fabiano acabou de comentar aqui, né? Quer dizer, nós encorajamos, nós publicamos, né, as primeiras edições pelos motivos que eu expliquei, mas isso não é de jeito nenhum uma condenação, uma proibição, qualquer coisa assim, daqueles que querem também ver as edições seguintes, né? E realmente, se foi o Kardec que fez, né, comparando a quarta com a quinta, a gente vê o que foi que Kardec mudou, né, e que nos podem também ajudar a entender o porquê que ele tinha feito aquelas mudanças. Perfeito. Mais alguma coisa? Então, eu acho que era isso, né, para hoje. Quer dizer, no mês que vem, então, a gente continua, né? E no final, né, para chegar ao Livro dos Espíritos, eu vou falar também da edição zero, né, que foi também aquela descoberta que eu já falei rapidamente, né, a gente vai mostrar o parágrafo, né, da Revue de Magnetismo que anuncia os livros dos Espíritos em fevereiro de 1857, né, ou seja, já tinha alguma coisa um prospecto, né, e alguns exemplares que estavam circulando antes, né, da primeira edição, né, por isso chamada edição zero. É É. outro assunto Mas bem tem coisa interessante. muito boa aí ainda, só que não vai ser mês que vem, no próximo mês. Vai ser no início, no primeiro semestre Janeiro. de 2024, Ok, que nós estamos fechando ainda a programação e você está nela, evidentemente. perfeito. Eu fico à disposição de vocês. Muito obrigada, o ICEB, como sempre, encantado, agradece a sua participação tão preciosa, tão rica, tão séria, e, ao mesmo tempo, com uma exposição da sua parte, com a sua humildade de grande pesquisador. Esse é um requisito para o grande pesquisador, e você nos traz isso com uma simplicidade, uma naturalidade dignas de um registro evangélico. Então, Charla, acabou a luz aí? Não, não, é porque eu fechei uma Ah, janela na tá tela. bom. O céu tá, o dia já está pronto. Está Agora acabando, né? O dia está acabando aí, acender né? aqui, pronto. O dia É, já está já anoitecendo por já isso, está né? anoitecendo, pois é. Então, Charla, Kempf, muito obrigada outra vez pela sua participação. Continuamos os nossos estudos com você, inclusive no próximo ano. Que a paz de Jesus, a luz de Jesus, todos continuem abençoando sua mente, seu coração, sua família, todos os seus projetos, todos os seus passos, mestre querido, na certeza de que esses teus fluidos crísticos benéficos estão beneficiando sempre o nosso querido irmão, companheiro, amigo Charles Kempf, todo o seu trabalho nobre na divulgação do Espiritismo e do teu Evangelho, mestre querido, ao mesmo tempo, Jesus, em que agradecemos as bênçãos que sempre fazes jorrar por sobre o nosso querido Instituto de Cultura Espírita do Brasil, o ICEB,
nossos mentores queridos, e por sobre todos nós, que em ambos os planos de existência estamos aqui estudando e também, neste momento de estudo com Charles Kempf, fomos beneficiados com essas duas vibrações sublimadas. Que a paz de Jesus, ó Mestre querido, que é a tua paz, que o manto de Maria, que nossos anjos da guarda e que nossos mentores possam também nos ajudar em teu nome e receber também a multiplicação de recursos de tuas mãos dadivosas. Que assim